E aí, animados para mais uma aula de desenho assistido por computador? Eu espero que sim. E por quê? Porque hoje nós vamos continuar com o nosso desenho do corte longitudinal desse projeto de um escritório de uma unidade agroindustrial de produção de ração. E nós vamos continuar trabalhando nos detalhes, porque basicamente nós já temos o desenho, o escopo desse desenho pronto. Mas precisamos trabalhar nos detalhes desse desenho. Aproveitar as ferramentas, né, do AutoCAD. Na parte passada, nós trabalhamos nos detalhamentos relacionados à projeção desse telhado, a projeção ortogonal desse telhado representada no corte longitudinal. Mas ainda existem alguns detalhes para a gente fazer aqui nesse telhado, né? Nós podemos, por exemplo, né, representar aqui a telha da cumieira. Nós podemos fazer esse detalhe a mais aqui para o nosso desenho. Para fazer isso, como nós não temos aqui um projeto fidedigno, mas para se aproximar um pouco mais da realidade, a gente pode fazer uma representação dessa telha da cumieira utilizando comando de linhas, né, por exemplo. Então você pode aqui fazer uma representação dessa telha aqui para a cumieira. Com certeza você então vai ter uma representação um pouco próxima aí do que nós temos na realidade. Então você faz um desenho, né, para essa representação dessa telha, e depois que você fez esse desenho, o que você vai fazer? Você vai copiar esses desenhos, né, você vai replicá-los. Então aqui eu estou fazendo alguns ajustes, né, utilizando, por exemplo, comandos de linhas, o comando de mover, né. Então é um desenho aí qualquer, mas é um desenho que ajuda nessa representação, então, dessa telha aqui, que faz, né, uma representação para as telhas da cumieira. E você pode, então, após você fazer esse desenho que vai representar essa telha, o que você vai fazer? Você vai replicá-lo. Então, você replica, talvez aqui umas 2, 3, 4 vezes. Depois que você já replicou algumas vezes, você pode, então, aproveitar para copiar, né? Para copiar, utilizando então o comando de copiar, você copia alguma sequência, né? E pressiona o Enter, pressiona aqui o Enter, e você pode então continuar aplicando isso de uma forma um pouco mais rápida, né? E vejam só, desse modo, então, nós fizemos a representação dessas telhas aqui para a cumieira. Então, só utilizo dessa forma, né, para fazer uma aplicação geral, né, para melhorar, então, esses detalhes gerais aqui que mostram no telhado. Desse modo, né, nós já temos uma representação, então, suficiente, né, para o telhado. O telhado, então, esse projeto de um escritório, uma unidade de produção de ração. Vamos continuar agora nos detalhamentos, né? E vamos então representar aqui, nesse próximo passo, as esquadrias. E por que nós vamos representar as esquadrias? Vamos representar as esquadrias no corte, porque no corte longitudinal, vejam que a linha de corte, ela ultrapassa, ela traz na sua seção as esquadrias, tanto as esquadrias aqui relacionadas aos dois ambientes de escritório, né? Tanto esse primeiro quanto esse segundo. E é o que nós vamos fazer então aqui nessa representação. Para isso, o que nós podemos fazer? Nós vamos, né, selecionar a camada de esquadria, vamos selecionar a camada de esquadrias que nós já tínhamos desenhado lá na planta baixa. Então, essa é uma das vantagens de você poder copiar o desenho, né?
nós já tínhamos criado essa camada de esquadria no passo anterior. Você vai, para fazer essa representação, utilizar o comando de retângulo, pressionar o Enter, focar sobre a tela e nós vamos representar então essa esquadria, representar tanto a sua espessura quanto a sua altura. Lembrando que a sua espessura é a mesma, podemos representar com a mesma espessura da parede, 15. Você vai pressionar a vírgula. Por que 15? Porque aqui nós estamos, né, representando primeiro essa espessura que está na horizontal. E depois, né, utilizando a vírgula, nós vamos acessar a altura dessa esquadria, a altura da janela, que é 120. Vamos pressionar o Enter. Bom, agora, próximo passo. Próximo passo, eu vou copiar esse objeto. Vou copiar esse objeto utilizando o comando de copiar, pressionar o Enter, selecionar esse objeto. Vou também utilizar o Enter para especificar um ponto. Qual ponto eu vou especificar? Vou especificar um ponto que vai me facilitar eu continuar esse meu desenho. Um ponto que vai ser referência. Por exemplo, nesse caso, para mim, me facilita uma referência essa extremidade e essa extremidade aqui junto ao piso. Então, eu vou buscar essa referência e vou trazer para essa outra referência aqui. E por que eu trouxe para essa parte? Porque aqui nós temos uma segunda referência para a gente movimentar, porque nós sabemos que a janela está a uma altura de 90 centímetros a partir do piso. E é isso que nós vamos fazer. Para tanto, o comando que nós vamos utilizar aqui nesse próximo passo é o comando de mover, que você pode acessar utilizando o atalho do N. Então você vai utilizar o comando de mover, pressionar o Enter, vai selecionar novamente o objeto que nesse caso é a janela, você vai pressionar novamente o Enter e você vai movimentar nesse mesmo sentido aqui da altura da linha para essa janela. E você vai pressionar a altura, que nesse caso é 90 centímetros, que nós temos então a altura da janela em relação ao piso. Após esse processo, o que nós vamos fazer? Nós temos que utilizar o comando de aparar. E por que nós temos que utilizar esse comando de aparar? Porque lembrem que aqui, sobre essas linhas da esquadria, nós temos a linha da parede. E numa impressão, essa linha da parede que tem uma espessura maior, ela vai sobrepor essa linha da janela. Então, por isso que nós temos que aplicar esse comando de aparar. Então, vamos utilizar aqui o comando de aparar. E, novamente, né, só vamos reconstruir essas linhas, né, agora utilizando o comando de linha. O comando de linha simples já é suficiente para reconstruir essas linhas, para depois, numa impressão, a gente ter essa impressão mesmo relacionada, né, à representação da esquadria. Legal. O que nós vamos fazer agora no próximo passo? No próximo passo, nós podemos selecionar essa janela aqui, né, que nós já desenhamos, né, essa representação da janela. Podemos, por exemplo, fazer um toque sobre a tela utilizando essa porção esquerda, né, a janela, para selecionar somente esse objeto. Vamos somente selecionar esse objeto. Agora eu vou pressionar o comando de copiar. Vou pressionar o comando de copiar e vou buscar uma referência. Bom, qual referência que eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse ponto. Por quê? Porque com esse ponto eu tenho uma referência para eu copiar para essa outra região aqui. Entenderam? Então eu vou copiar esse elemento que nós desenhamos e vou trazer para essa outra porção. Por que eu vou somente copiar e vai ser suficiente? Porque a janela ela é semelhante para os dois ambientes, né? Os dois ambientes do escritório, essas janelas elas estão, né, a uma altura em relação ao piso de 90 centímetros e também tem uma altura de 120 centímetros. Então, por isso que eu copiei o objeto. Só que mesmo assim eu vou ter que utilizar aquele comando, né, da tesoura para eu retirar aquela parte, né, de baixo que eu tinha representado para a parede. Eu já expliquei para vocês, né,
e senão depois na etapa de impressão, essa linha, né, que tem um traço mais forte, ela vai sobrepor a linha da representação ali da esquadria. Finalizado a representação da esquadria? Ainda não, né? Por quê? Porque aqui nós temos a representação, né, dessa parte da esquadria, mas nós temos que agora representar a parte interna ou a parte, né, da espessura do vidro. E no caso da esquadria, né, nós vimos lá na planta baixa que nós representamos aí com uma espessura de 3 centímetros. Então vamos fazer esse processo. Você vai, para isso, utilizar o comando de deslocamento. Vamos utilizar o comando de deslocamento paralelo e vamos fazer um deslocamento paralelo de 6 centímetros. Por que 6 centímetros? Porque quando eu toco nessa região, né, interna e nessa região externa e trago, né, para essa região inferior, vejo que aqui, né, eu tenho 6 centímetros e tenho a espessura de 3. 6 mais 6, 12, mais 3, 15. E fica tudo certo, né? Fica tudo certo dessa forma. Então, vamos aplicar, repetindo, né, o comando de deslocamento paralelo de 6 centímetros, né, tanto para essa parte, né, interior em relação à janela, né, quanto essa outra parte aqui, né, e dessa forma nós conseguimos então alcançar o nosso resultado, que é a representação dessa esquadrilha. Bom, legal, né? Então, próximo passo. No próximo passo, vejam que o observador ele está sob essa direção. Nesse caso, dessa direção, o observador ele enxerga essa porta. Ele vai enxergar essa porta. E no porte, nós sempre vamos representar portas e janelas, né, fechadas. Então, vamos representar essa porta aqui do escritório e também vamos representar essa porta aqui do banheiro. Lembramos que as medidas, né, as medidas dessas portas, né, no caso aqui da porta desse escritório, né, nós temos uma porta de 90 centímetros de largura com uma altura de 210. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer como? Nós vamos utilizar o comando de retângulo. Então você pode utilizar o comando de retângulo, pressionar o Enter. Podemos fazer aqui, né, do lado de fora, nessa representação, depois a gente move lá para dentro do desenho. Então vamos aqui desenhar, né, uma porta com 90, utilizando o comando de retângulo, pressionando o Enter, tocando sobre a tela. Você vai utilizar o comando de 90, vai pressionar a vírgula e depois você vai acessar a altura da porta, que é 210 centímetros. Então, assim nós temos, né, esse desenho dessa porta. Mas aonde que nós vamos colocá-la? Ela está aqui, né, nessa região. Mas como? Aonde? Em qual posição correta? Para se ter a noção exata, né, da localização dessa porta, nós podemos utilizar o comando, né, de linha, e buscar aqui uma referência. Então, depois eu vou utilizar essa linha só para ter uma referência. Ó. Então, a porta ela está alinhada com essa região. Então, eu vou tocar, né, sobre essa linha e vou criar uma linha vertical. Vejam que aqui, para eu acessar a linha vertical, né, nós sempre utilizamos ali um modo ortogonal que pode ser acessado utilizando o atalho do F8. Então, aqui eu já criei, né, uma linha vertical e depois essa linha vertical de referência eu posso apagá-la. O próximo passo é mover essa porta. Então, vamos mover essa porta, né, e vamos buscar, né, utilizando o comando de mover, que você acessa utilizando o atalho do M, né, vamos então mover essa porta para essa região aqui do interior e nesse nosso caso, né, nós vamos buscar uma referência. A referência vai ser essa extremidade. E por que essa extremidade? Porque essa extremidade eu vou conseguir alinhar ela com essa base aqui da linha. Depois que nós fizemos isso, né, depois que nós já achamos, né, a localização exata para a posição da porta, eu posso selecionar a linha que eu criei de referência e posso apagá-la, porque eu não vou mais precisar dessa linha. Bom, legal. Vamos aqui também representar a maçaneta.
Bom, a maçaneta está em que posição? Vejamos aqui, né? Quando nós fechamos a porta e abrimos, nós sempre utilizamos essa parte externa, né? Utilizamos essa parte externa da porta, né? Não essa parte interna. Então, a maçaneta ela vai estar nessa região aqui. A maçaneta ela pode ser representada utilizando um círculo. Então, vamos utilizar o comando de círculo, que pode ser acessado utilizando aí o atalho de CI, digitando CI, pressione o Enter. Você vai escolher um local para você posicionar essa maçaneta. E essa posição pode ser uma altura de, então, uns 90 centímetros, né, mais ou menos. Aqui você pode buscar essa referência, né, e ela está mais ou menos aqui nessa região. Então, aqui, né, você pode, então, dessa forma, criar, né, essa representação da maçaneta. Próximo passo. No próximo passo, nós vamos utilizar um processo semelhante para criar a impressão agora da porta, né, do banheiro. Na porta do banheiro, se a gente for buscar lá nas nossas referências que nós desenhamos lá na planta baixa, a porta do banheiro ela tem dimensões principais de uma largura de 70 centímetros com uma altura de 210 centímetros. E nós vamos fazer um processo bastante semelhante para construir essa representação da porta. Vamos utilizar o comando de retângulo, nós vamos pressionar o Enter, né, para acessar o comando, vamos especificar um primeiro ponto, vamos digitar então sobre a tela e vamos especificar primeiramente a largura dessa porta, que é 70 centímetros, e vamos especificar também a altura dessa porta, né, utilizando a vírgula para termos acesso ao campo que nós vamos digitar a altura de 210 centímetros. E aonde que está posicionada essa porta? Bom, vamos fazer um procedimento semelhante ao que nós fizemos para a localização exata, né, da porta que nós posicionamos ali no ambiente de escritório. Vamos utilizar aqui um comando de linha para buscar a referência que nós temos na planta baixa, e aqui eu vou então buscar essa localização, né, da parte, né, onde a porta ela faz o pivotamento, né, vou buscar essa referência, vou trazer aqui então essa referência para o corte. Após a localização, né, dessa referência, eu posso utilizar o comando de movimentar. Então, vou utilizar o comando de movimentar, né, que pode ser acessado utilizando o M, né, de mover, pressionar o Enter, você vai então selecionar o objeto. Após a seleção do objeto, você vai pressionar o Enter, e a ideia aqui agora é buscar uma referência. Então, qual que é essa referência? Dessa vez, a referência mais adequada vai ser esse ponto, porque eu, clicando nesse ponto, vai facilitar eu trazer, né, essa porta, né, para o local exato, né, o local exato onde nós vamos ter aqui a porta do banheiro. E aonde nós vamos, né, posicionar a maçaneta? Vamos ver aqui. No caso da porta do banheiro, veja que ela fechada, a maçaneta ela vai estar nessa região. Então é nessa região que eu vou posicionar a maçaneta. Então vamos aqui aproveitar a maçaneta já desenhada nessa outra porta para a gente transferir, né, para outra porta. Então, utilizando o comando de copiar, vamos selecionar essa maçaneta e aqui então eu vou copiar para essa região. Copiar a maçaneta para essa região. Então, dessa forma, nós temos a representação agora da maçaneta para a porta aqui do banheiro. Bom, legal, né, pessoal? Agora, no próximo passo, nós estamos aqui então já fazendo todas essas especificações, né, gerais, nós vamos representar a pia do banheiro. Bom, e por que nós não vamos representar, por exemplo, o vaso? Vamos somente representar a pia do banheiro. Simplesmente porque o corte ele tá sobre essa linha e o observador ele
ele tem essa visão ortogonal com esse sentido. Ele não enxerga essa porção que nós temos nessa região. Ele só enxerga essa nesse sentido, dessa direção, de baixo para cima. Então, nós vamos somente representar essa pia aqui. Não vamos representar, por exemplo, o vaso, ou representar, por exemplo, outras partes aqui, como a área, né, de banho. Bom, para isso, né, o que nós vamos fazer? Lembre-se, o que nós tínhamos, né, no desenho da planta baixa, né, nós buscamos essas referências, né, de peças sanitárias, né, num arquivo de blocos. E nós vamos fazer isso novamente. Se nós formos aqui nesse menu iniciar, né, acessando o menu iniciar, né, nós temos todos os históricos aqui dos desenhos, né, dos últimos desenhos. Entre esses históricos aqui de desenhos que nós fizemos, eu consigo observar, dentre esses históricos, né, recentes, aquele arquivo de blocos, né, onde eu tinha as peças, né, do sanitário. Então eu vou abrir esse arquivo, né, utilizando esse botão aqui de documentos recentes, né, vou abrir esse arquivo. E aqui, nesse arquivo, a ideia, então, é buscar uma referência, buscar uma representação dessa pia, né, do banheiro em corte. Porque aqui, por exemplo, né, vocês veem, nós temos alguns exemplos, né, de pias representadas em uma planta baixa. Mas e aí? Vamos achar, então, uma pia aqui dentro dessas peças, né, representada em corte? Bom, aqui eu tenho, né, uma pia representada em vista, né, em vista frontal, e aqui eu tenho então uma pia representada em vista lateral, que pode ser utilizada nesse nosso caso, né, na posição do corte. Então vamos selecionar esse caso. Eu vou utilizar então o botão de selecionar, vou utilizar o botão de Ctrl C para essa peça, então utilizar o atalho de Ctrl C. Vou trazer para esse documento que nós temos aqui, que é o corte, né? Por exemplo, aqui nós temos as abas com diferentes documentos. Vou pressionar o Ctrl V, o atalho, né, de Ctrl V. E vou tocar sobre a tela. Bom, vejam que aqui eu tenho um objeto desenhado. Aí está muito pequeno, né? Está ínfimo, né? Muito pequeno. Então, o que eu vou fazer, né? Quando eu quero aumentar um objeto, um comando que nós já utilizamos, né, em alguns momentos aqui no nosso curso, é o comando de escala. Então, eu vou aumentar esse objeto utilizando a escala, pressionando Enter, selecionando o objeto, pressionando Enter depois para a gente ter uma referência. Vou fazer um toque sobre o objeto e vou aumentá-lo. Vou aumentá-lo até quando? Bom, até a gente ter uma noção, né, geral aí sobre um tamanho adequado. Não pode ser muito pequeno e não pode ser muito grande. Então, que tamanho que vai ser? Não sei. Tem que ser utilizado bom senso nesse caso. Bom, vamos olhar aqui então, novamente no nosso desenho, a posição dessa pia. Vejam que que a parte aqui da torneira, ela está com esse lado, né, voltado para a parede. E aqui nós temos o lado contrário, né? Esse lado, né, da torneira ele está virado aqui para o lado direito. E não é o caso, né, nosso específico. Então, para a gente ter o nosso caso específico, né, nós vamos utilizar o comando de espelhamento. Vamos espelhar, né, para a gente ter então a torneira, vamos criar um espelho desse desenho para a gente ter a torneira, né, posicionada para esse lado esquerdo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar esse objeto, digitar o comando de espelhar. Vamos digitar então o comando de espelhar. Eu vou tocar sobre a tela. Em que ponto? Um ponto qualquer é suficiente. Por exemplo, né, nesse caso aqui, nessa porção média. Vou movimentar aqui o mouse. Então vejam que aqui eu já criei um espelho. Só que eu estou sem o controle, né,
da posição. Eu posso, né, aqui, utilizando, né, o campo, né, de especificar a linha de espelhamento, eu posso digitar 90 graus, ou então eu posso acessar aqui o modo ortogonal utilizando o atalho do F8 para eu ter um melhor controle, né, sobre essa posição. Então, eu acionei aqui, vejam que eu acionei um modo ortogonal, agora eu tenho um melhor controle sobre esse procedimento de espelhamento, toco sobre a tela e pressiono o Enter para finalizar o comando. Bom, depois que eu fiz esse processo, eu já posso então apagar esse último desenho. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Então, eu vou copiar agora essa pia, ou então movê-la, né? Vou utilizar o comando de copiar, depois eu posso apagar essa pia. Então, eu vou copiar essa pia lá para a região do banheiro. E para essa região do banheiro. Bom, vou copiar essa pia para essa região. E o que eu vou fazer aqui agora, né? Vou fazer alguns ajustes, né, para melhorar essa representação aqui do desenho. Vejam que essa torneira ela tá desenhada, ela está como se fosse aqui quase flutuando aqui nessa região. Então o que eu vou fazer? Eu vou explodir essas linhas desse bloco, né? Vou explodir essas linhas desse bloco para eu poder fazer algumas edições. Então eu vou utilizar o comando explodir linha, explodir essa polilinha, né? Então você digita explodir, seleciona o objeto, pressiona o Enter. Veja que aqui agora eu tenho então linhas individuais. Eu vou selecionar somente a torneira. Então para isso, para selecionar somente a torneira, eu vou tocar sobre essa região esquerda da tela, movimentar o mouse. Então movimentei o mouse, né? Selecionei a torneira, pressiono o comando de mover, pressiono o Enter e eu vou mover esse objeto mais um pouco para dentro dessa região. Vejam, né, que porque o comando, né, do OSNAP estava acionado, não consegui ter uma precisão sobre o procedimento que eu fiz. Então eu vou fazer novamente. Seleciono a torneira, digito aqui o comando de movimentar e eu vou trazer para essa porção. Bom, legal. O que eu vou fazer agora também, novamente? Vou fazendo ajustes, né? Então vou movimentar essa pia um pouco mais aqui para próximo da parede, né? Porque é claro que ela não precisa ficar totalmente aqui encostada, mas eu vou trazer ela aqui um pouco mais próxima, né? Então seleciono agora novamente o objeto, né? Reparem que eu sempre estou utilizando esse modo de seleção aqui, que eu toco sobre a tela, né? Sobre essa área esquerda, né? E movimento para a área direita. E isso a gente já comentou algumas vezes, né? Porque, por exemplo, se eu toco aqui nessa região direita e movimento aqui para a esquerda, ó, vejam todos os objetos em que eu toquei, né, em que essa área de seleção foi passada, né, eles foram selecionados. Então, quando eu faço isso, né, facilita, né, eu ter um melhor controle, né, sobre o meu processo de desenho. Então, eu vou fazer isso, né, selecionar esse objeto, movimentá-lo um pouco aqui mais para próximo da parede. Utilizando aqui o comando de mover. Vou até desabilitar o comando aqui também do OSNAP para eu ter melhor controle sobre esse processo. Vou desabilitar também o comando do modo ortogonal e agora eu consigo posicionar onde eu quiser, né, essa pia. Bom, feito esse processo, nós aqui podemos, né, dar um toque, fazer um toque final, né, fazendo o seguinte. Agora eu vou habilitar novamente o comando de OSNAP, por quê? Porque eu quero ter uma referência para desenhar essa parte aqui final. É a parte como se fosse a coluna, né, a coluna central, então, dessa base para pia. E aí, pessoal? Pronto, né? Então, dessa forma, né, nós aqui nessa etapa do vídeo, né, nós trouxemos alguns detalhes, né, detalhes em relação ao fechamento aqui dos desenhos do telhado,
detalhes relacionados às esquadrias, às portas e também aqui essa peça sanitária do banheiro, que é a pia. Então, acho que está suficiente para essa parte, né, do vídeo. E no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa referência para o solo, posicionar os níveis e fazer a cotagem. Então, nós praticamente já estamos aí terminando esse corte longitudinal que representa, então, esse projeto, né, de uma construção de escritório com uma unidade agroindustrial de produção de ração. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Até mais e obrigado!